dois, três. Nos alegramos adorar o nosso Deus, ver a Amandinha aqui, oramos pela Amandinha, foi para a UTI, teve aquela infecção, já foi ver os pais no Rio de Janeiro, está de volta aí, já substituindo a Viviane, que teve que viajar, né? Nos alegramos e agradecemos a Deus pela vida da Amanda, conseguimos, segundo ela, aí, saudar aquele compromisso que ela tinha, agora começa amanhã já a estudar novamente. Que Deus a abençoe. E abençoe também todo o grupo de louvor que traz esse momento gostoso de cantar. Você não se sente bem cantando? Imagina lá no céu, né? Quando não vai a minha preocupação em pagar conta, acordar amanhã com frio, amanhã vai estar gelado, né? Ou depois, de novo, já vem outra frente fria. Aí você não precisa levantar, você vai só adorar a Deus, sem preocupação. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma eternidade gostosa, né? Se eu só passar alguns recadinhos aqui, o pastor Caio, ele saiu de férias hoje, ele ia sair ao almoço, mas surgiu um compromisso de uma visita que o marido da nossa irmã Marina, obrigado, eu estava com o nome aqui, daí fugiu. Nossa irmã Marina, ele foi internado e mandou um áudio, pastor Zé, eu não quero o senhor não, quero o pastor Caio visitando. Eu falei, então pai, você está de férias? Não está mais, vai lá. Aí ele fez a visita e eu permiti que ele saísse, porque eu queria pregar hoje mesmo, e ele volta, daqui 10 dias, ele volta, ele e a Ana, né? Por isso, como domingo que vem eu já tinha sido convidado, como presidente do presbitério, do sínodo, para pregar no aniversário da quinta igreja, da quinta IPB de Maringá, no próximo domingo, tradicionalmente a nossa ceia é no primeiro domingo, certo? Todo mundo já sabe disso. Mas nós vamos adiar ou transferir a Santa Ceia para o segundo domingo, dia 10 de agosto. Então vai ser colocado no grupo do WhatsApp também, mas os irmãos e irmãs já ficam sabedores que o segundo domingo a gente faz, né, o momento de agradecimento dos dízimos, mas faremos os dois, e também da Santa Ceia. E possivelmente, se tiver um dia, aí teremos batismo infantil. Aproveitando que eu vou pregar na quinta igreja, nós estamos ajudando missionariamente, né, com obra de missões, ajudando a quinta igreja a construir o seu templo. E no mês de agosto, na nossa igreja, é considerado o mês das missões. Por quê? Vou explicar rapidamente. Um jovem, né, pastor chamado Ashbel Green Simonton foi chamado por Deus para vir para cá, trazer o evangelho, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos para cá, em 1859, acho que não errei, data e nome, né? Mas ele chegou aqui em agosto, então o dia de missões sempre, o dia 31, né, a reforma, 12 de agosto também, o dia do presbiterianismo. Então o mês de agosto é o mês das missões. Nós ofertamos todos os meses, mas no mês de agosto nós fazemos uma oferta especial. Então prepare aí o Pix, prepara o levantamento de oferta, haverá um envelope branco para quem quiser colocar o dinheiro. E se você fizer o Pix e puder anotar assim no envelope mesmo, né, para a gente saber que é uma oferta. E essa oferta nós vamos destiná-la à quinta igreja. E eu vou anunciar isso domingo que vem lá. Estou perdido se não vier a oferta, né? Para os irmãos lá, tá bom? Nós adotamos esse ano lá a igreja. É isso. Mas será avisado nos próximos domingos, enfim, durante o mês de agosto. Vendo agora para a meditação, a edificação na palavra. Alguém que nos visita pela primeira vez? Eu sempre esqueço. Depois alguém me puxa a orelha. Quem que visita aí? Quem que é aí? Deixa eu ver, eu conheço. Apresenta para nós aí. Quem que é? Fique em pé. Jairo. Jairo. E quem mais está contigo aí, Jairo? A filha que é a Nádia e Nicole. Ô, Jairo, só fala, você é daqui mesmo? Eu já ouvi em algum lugar, não sei onde, acho que nós falamos por aí. Já. A Angélica ali. Deus abençoe, Jairo. Família linda, Deus abençoe vocês, tá? Sejam bem-vindos. Ótimas vezes. Mais alguém? Os demais são de casa, né? Como os irmãos sabem, nós adotamos, eu e o pastor Caio, os presbíteros que vão pregar, possivelmente eles não preguem na sequência, ou podem pregar também. Mas nós adotamos pegar um livro e pregá-lo expositivamente e sistematicamente. Pregamos já Colossenses, uma igreja que Paulo não havia fundado,
mas escreveu uma carta para essa igreja. Pregamos em Filipenses, uma igreja que Paulo tinha fundado, escreveu uma carta para essa igreja, e escrevemos, e agora começamos a pregar aos romanos, os cristãos que estavam em Roma, uma igreja que Paulo não havia fundado, queria ainda conhecer. Então nós já pregamos 2 vezes, o pastor Caio o início e depois eu, falando o livro de Romanos, que Paulo escreve essa carta com alguns motivos. E hoje nós paramos no versículo 17, na segunda pregação, e hoje, olha só, irmãos, como vão ser rápidos na Bíblia. Hoje nós vamos pregar todos os versículos do capítulo 8, do capítulo 1, versículo 18, até o 4, 25. Damos conta? Né? Então, qual que é o desafio? Eu tenho falado para os irmãos, as irmãs, na quarta-feira, a gente que vem aqui, nós estamos reestudando esses sistemas, né? Conversando, fazendo pergunta, não concordo com isso, concordo com aquilo, saímos daqui da discussão e saímos em paz e falar assim, todo mundo praticando Romanos. O desafio é que você leia Romanos. Pastor, o que eu vou ler amanhã? Leia Romanos, que aí você vai saber o assunto, porque não adianta, aqui é rápido, 25, 30 minutos, é preciso ler Romanos em casa. Então, o que nós vamos fazer? Deixar a Bíblia, os celulares, a Bíblia aberta, aí, de preferência, tira as notificações do Instagram, Facebook, WhatsApp, para você se concentrar na Bíblia do celular, se você tiver a Bíblia no celular. Não sou contra a Bíblia no celular, não, e para a leitura é muito bom, para quem tem a vista fraca, principalmente. Como é o Celso. Desculpa, não aguentei. Romanos, capítulo 1, versículo 18, fala... A ira, vamos ler todo mundo? Todos juntos, pode ler aqui no projetor, né? Vamos lá? 1, 2, 3. A ira... Agora nós vamos saltar para o capítulo 3, versículo 23. Eu disse que a leitura seria rápida. Capítulo 3, versículo 23. Todos sabem de cor? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E vamos finalizar o texto da leitura no capítulo 4, versículo 25. O qual... Amém? Que Deus fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos deixar aqui a Bíblia aberta, a exposição do livro de Romanos, capítulo 18, que diz... Paulo, ele escreveu essa carta pelo seguinte, havia lá uma igreja presbiteriana, que tinha presbíteros, em Roma, e essa igreja havia convertido judeus, que praticavam a lei, se convertiam, criam em Jesus Cristo. Havia também gregos, próprios romanos, outros que chamavam de gentios, que se convertiam e iam para a igreja. E ali começou assim, olha... Primeira coisa, esse Paulo aí que está pregando uma coisa doida. Ele está matando os cristãos, na verdade, Paulo não matava os cristãos. Tá? Paulo consentia na morte deles. Trazia-os, o pessoal que matava, ele não. Mas ele fazia assim, joinha. É isso mesmo. Aí ele se converte. E havia uma acusação que Paulo não pregava um evangelho diferente. Então, Paulo escreve Romanos... para mostrar, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer isso daí, né? Olha, eu sou apóstolo, sou chamado por Deus, e o que eu prego é o evangelho. Então, primeiro, ele se apresenta, ele diz o que ele prega, e aí ele vai falar, e eu vou aí para compartilhar com vocês. A intenção de Paulo, ao escrever aos Romanos, é explicar, Romano, gente, se você tiver só o livro de Romanos, você consegue entender a graça, a salvação, e como viver a salvação aqui, porque ele fala de comida, ele fala de bebida, ele fala de governo, ele fala de tudo. Então a carta aos Romanos é uma grande ponte que nos leva do abismo do pecado à esperança da salvação. Romanos é fantástico. Todos os autores que comentaram Calvino e etc., outros, falam de Romanos como uma carta ímpar. Paulo com clareza, então aqui no texto que nós lemos, primeiro ele mostra o quê? Do versículo 18, ele mostra a condição desesperadora da humanidade. Ele vai dizer que a ira de Deus, Deus é amor, certo? Deus é amor,
mas Deus não aceita o pecado. Se é uma coisa que não pode entrar no céu, é o pecado. E você peca, e eu também. E é isso que Paulo vai mostrar. Ele vai começar no capítulo 1, no versículo 18 em diante, ele vai falar que os gentios, eles eram pecadores. Veja, o primeiro ponto que Paulo vai tratar, então, é a realidade da condenação, a realidade do pecado. Está aí, Rafa, no PowerPoint, o primeiro ponto. Primeiro ponto, Rafa, no PowerPoint, que diz o quê? Tem o tema, nós combinamos, vamos lá. O tema é o caminho da fé, de condenados a justificados. Esse é o assunto que Paulo trata aqui. O caminho da fé, de condenado, preso, morto, a justificado, salvo, regenerado. Então, o primeiro ponto que ele vai falar é a realidade. Todos estávamos condenados por causa dos pecados. Todos estávamos condenados. Então, ele vai dizer o seguinte: pois do céu se manifesta a ira de Deus, que nós a lemos. Então, Paulo mostra que os gentios são indesculpáveis. E uma pessoa que, ela não conheceu, não viu Deus, não sabe de nada, nasceu em pecado. É isso que Paulo vai dizer, que todos rejeitaram a revelação de Deus na criação. O versículo 20, capítulo 1, versículo 20 de Romanos, vai dizer: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Uma pessoa pode chegar a Deus vendo o sol, a estrela, um bebê nascer, a maravilha da criação. E a pessoa que não busca a Deus, não tem desculpa. Senhor, eu não sabia, condenado. Senhor, eu não quis, ninguém me falou, condenado. Todos, é isso que Paulo fala, que os gentios eram pecadores. Mas e os judeus que eram religiosos? Eles tinham religião, eles cumpriam, buscavam a lei. Aí Paulo vai descrever a partir do versículo 24, aliás, do capítulo 1, versículo 24, agora vamos fazer assim, Rafa, vamos para Romanos, o capítulo 1, vamos deixar o versículo 24. Deus fala assim: os gentios tinham tudo para glorificar a Deus, assim como nós, certo? Mas eles não fizeram isso, eles não buscaram Deus, e adoraram a criação, buscaram idolatria. Aí o versículo 24 fala que Deus entregou a mente deles, Deus deixou de agir na mente deles para eles continuarem no pecado. Sabe quais são esses pecados? Aí Paulo vai dizer, versículo 25 em diante, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, a idolatria, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual deve ser bendito eternamente. O versículo 26, ele vai dizer: por causa disso Deus os entregou, mais uma vez, às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra contrária à natureza. Semelhantemente, não só as mulheres, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento, Deus, o próprio Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja, aqui não vamos entrar no mérito de genética, de ideologia, etc. A Bíblia está dizendo que a homossexualidade, a mentira, o pecado em si, não só esse, é consequência de um coração idólatra que não busca Deus. Deus entrega. Deus não age. Quando você quer que uma pessoa se converte, você tem que orar para Deus mudar a mente dela. É Deus quem faz isso. Isso daqui a pouco vamos falar. Então, Paulo está dizendo, os gentios, esses pecados que estão aí, você tem que amar a pessoa, porque eles estão entregues ao pecado. Odiar o pecado, mas amar a pessoa, porque é possível Deus converter, mudar o coração, mudar o pensamento. Aí vem o judeu e fala: eu não, eu sou religioso, eu vou à igreja, eu cumpro a lei, eu busco a lei, etc. Aí Paulo vai falar assim: vocês também, judeus, vocês também, no versículo 21 em diante, tu, pois, que ensinas a outro, capítulo 2, versículo 21, Rafa, 2, 21, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Paulo vai dizer, os gentios estão em pecado, estão condenados, e o religioso, que é hipócrita, também está. E aí o judeu fala: olha, que vantagem nós temos então?
Aí Paulo chega à conclusão no capítulo 3, versículo 23, que todas as crianças sabem. Paulo fala, Romanos capítulo 3, 23. Todos sabem de cor, vamos falar? Ou seja, o pecado é universal. Não tem escapatória. Deus, olhando do céu, viu que todos são pecadores. A condenação atingiu a todos. Paulo nivela todos os homens, não importa religião, cultura, moralidade, todos pecaram. O profeta Isaías já havia dito isso. Isaías capítulo 53, versículo 6, ele já havia falado isso. Ele diz, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Olha aí a profecia, olha aí a promessa. Então, o primeiro ponto, gente, é reconhecer a realidade do pecado. Paulo trata isso no capítulo 1, o capítulo 2, e ele encerra no capítulo 3, versículo 23, que todos são pecadores. Aí, Paulo vai começar a dizer o seguinte, é necessário o arrependimento. Se todos são pecadores, eu reconheço que eu sou pecador. E qual é a condição? O que é necessário fazer? Paulo está traçando o caminho da salvação. Os 3, 4 E's. É simples olhar. E aí ele vai começar então a dizer no capítulo 3, versículo 19 de Romanos. Ele vai dizer, arrependei-vos. Ora, Romanos 3, 19. Não tem nada a ver. O 3,19 é Atos 3,19. Eu queria citar aqui, eu coloquei Romanos. Olha só, o computador errou aqui, tá? É Atos 3,19, que é a condição que Paulo vai dizer, arrependei-vos e convertei-vos para ser cancelados os vossos pecados. É necessário o arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos. Paulo aponta. Então, vai a partir do capítulo 2, versículo 4, de Romanos 2, 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Sabe o que é isso? O arrependimento vem ao meu coração, mas sabe quem causa isso? O Espírito Santo de Deus. A bondade de Deus leva a mim e a você a reconhecer que somos pecadores e se arrepender. Ah, eu me arrependi, eu reconheci. Não. O Espírito Santo, a bondade de Deus faz isso. Deus manda em todo lugar que se arrependam. Isso é uma ordem de Deus. Todos devem se arrepender. Paulo então diz, todos estão em pecado. Sabe o que o pecado causa? Ele vai dizer isso mais para frente, é fora do texto aqui, mas como é uma carta, a gente tem que buscar depois repetir. O próprio Romanos 6, 23, vai dizer que o salário, o pagamento, a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Isaías fala aqui, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, Isaías 59, 1 e 2, vai falar que Deus está com as mãos estendidas, os ouvidos abertos, mas tem um problema. O versículo 2 fala, as vossas iniquidades se separam. Morte é isso, é estar separado, não é que vai morrer na hora. É separar de Deus. Uma pessoa que não tem Cristo está morta. E nós que temos Cristo, estamos vivos. Não pela nossa arrogância, mas porque Deus colocou o desejo de arrependimento. E nós temos que alertar as pessoas. Você vê uma pessoa que está em perigo aí, você passa de bonzinho, você não fala nada. Quantas pessoas estão à nossa volta, você sequer fala, olha, você está vivo? Só eu estou. Mas estou falando espiritualmente, você vai para o céu? Você morreu hoje, você vai para o céu? Eu tenho insistido que nós temos que decorar os passos da salvação. Falar bem da igreja é natural, viver o evangelho é natural, mas nós temos que aprender. Paulo está escrevendo uma carta que está registrada, ele está dizendo, todos são pecadores, é necessário o arrependimento. Ah, mas e se eu então reconheço que sou pecador, eu me arrependo disso, aí vem a fé, o terceiro ponto, a justificação. Todos estávamos condenados por causa do pecado. Esse é o ponto 1. Ponto 2, vai Rafa. Ponto 2, precisamos arrepender. Já falamos. E agora o ponto 3 vai dizer, ali está Romanos 3,19, mas é Atos 3,19. A justificação é pela fé em Cristo. A justificação é pela fé em Cristo. Então Paulo constrói toda a ideia. Condenados,
no pecado, arrependimento, e aí ele vai dizer, a solução para isso é crer em Jesus Cristo. É a cruz de Cristo, é o que Cristo fez na cruz, não o que você está fazendo aí no mundo, é o que já foi feito. E no capítulo 4, então, ele vai dar um exemplo belíssimo. Se você ler Romanos ali no capítulo 4, ele vai falar que Abraão não foi intermédio da lei, que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, aí Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 4, ele vai descrever que Abraão, ele foi justificado pela fé. Como que eu sei disso, pastor? Aí você tem que ir lá para Gênesis e ler a história de Abraão. Abraão estava na igreja, estava na família, estava com os bens, tudo belezinha. Deus fala para ele, ó, zarpa, sai daí, sai da tua terra, sai dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou para ele o lugar que ele iria. Vai para uma terra que te mostrarei. Aí você fala, Deus, aonde? Eu vou te mostrar. Isso é fé. E Abraão, então, obedece a Deus. Isso está lá em Gênesis, nós não vamos ler hoje, que não dá tempo. Mas Paulo está lembrando aos israelitas que Abraão foi justificado pela fé. Ele saiu da terra, ele foi para onde Deus iria mostrar para ele, foi caminhando, foi mudando a tenda. Deus falou, vou te dar uma descendência, uns filhos, muitos filhos. E ele não tinha filho. Aí ele deu um jeitinho lá, né? Deus não aceitou, diz, eu sou poderoso. Aos 100 anos, Sara tem um filho. É um milagre. Aos 100 anos, não podia ter mais, mas Deus dá a eles um filho. E aí vem, Deus é quem nos dá os filhos. É galardão, Salmos. O salmista fala, que é presente do Senhor. Então Abraão, ele acreditou. E quando o filho já adolescente, Deus fala, sacrifica teu filho. Deus não quer isso, não queria isso, mas queria mostrar a fé, provar a fé. Sacrifica o teu filho. E Abraão falou, tudo bem. Olha só, ele podia ter falado, Deus, mas espera aí. O Senhor vai me dar descendência através dele. Se o Senhor matar, como é que vai ser a descendência? E Isaac perguntou, pai, está aqui a lenha? Na caminhada. Está tudo aqui? Cadê o cordeiro? Que era para sacrificar um animal. Cadê o cordeiro? Abraão falou, Deus proverá. E quando Deus viu que ele iria cumprir, Deus fala assim, eis um cordeiro ali. Tudo simbolizando o que iria acontecer conosco. Nós precisamos morrer, sabe por quê? Nós já estamos mortos. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi morto. Ele foi morto. No meu lugar, no seu lugar. Se eu acreditar nisso, Paulo está dizendo, pela fé. Ah, você pecou, você tem uma dívida. Ah, eu fiz isso sim. Minha justificativa, eu sou justificado. Eu estou isento porque aquele lá já pagou. Isso é justificar. Sabe quando uma criança faz arte? Principalmente quando tem 2 irmãos. Micaela, você faz bastante com a Daniela lá ou não? Mãe, pai, foi a Dani. Lá em casa eu tinha 2, Ian, a Marissa. A Marissa era mais espertinha. Foi ele, é justificar. Fica com vergonha de ter citado você não, tá, Micaela? Se você ficar também, depois te dá um abraço. Justificar é isso. Sabe quando você passa o semáforo vermelho e tem uma coisa lá, você fala assim, o semáforo estava verde para mim? Você está justificando algo. Às vezes você está certo e às vezes você está errado. Justificação é isso. Você vai chegar diante de Deus e falar assim, Deus fala assim, está aqui, seus pecados. Você fez tudo isso aqui, Foi corintiano, etc, etc, etc. O pastor Caio não está aqui, eu posso parar com isso. Mas tem o Paulinho. Tem tudo isso aqui. A dívida, desse tamanho. Como é que você vai entrar aqui? Aí Jesus fala assim, eu paguei para ele. Isso é justificação. Isso é justificação. É pela fé. Como é que faz isso? Paulo está dizendo, é pela fé, Cristo. Assim como Abraão. Esse capítulo 4, versículo 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A fé, a tarefinha hoje, além de ler Romanos, decora
decora, escreve lá na geladeira, não sei, numa nota de 200, escreve lá para você poder economizar, escreve Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fala que a fé são duas coisas, convicção e certeza. Convicção, estou convicto, tenho certeza de duas coisas. Hã? Eu falei Romanos? Eu falei Hebreus, né? Não, eu estou meio doido, às vezes eu não presto atenção. A fé é a certeza, primeiro, de coisa que você espera. Você espera que amanhã venha um frio. Já veio? Certeza que vai vir, segundo o meteorologista. Convicção do quê? Fato que você não vê. É fé. É isso que me justifica. Cristo é a consumação dessa promessa. Aí nós vamos para Romanos capítulo 4, terminando o terceiro ponto, versículo 24. Romanos 4, 24, que é o texto que nós estamos baseando. Mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O mesmo Deus que julga, que condena, a ira dele se revela contra o pecado, é o Deus que salva, que perdoa. É o mesmo Deus. João 3,16 fala desse amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha o que o mesmo João, capítulo 3, versículo 36 fala. Por isso, quem crê no Filho, vamos ler esse texto aí? Podem ler. Irmãos e irmãs, eu não poderia concluir essa mensagem dos 3 capítulos praticamente de Romanos, não citar o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, principalmente o versículo 8 e 9. Mas ele fala, vocês estavam mortos, delitos e pecado, e ele vos deu vida. E aí no 8 ele vai dizer, porque pela graça você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Cristo foi feito pecado por nós. Cristo foi moído, traspassado. Eu preciso acreditar nesse Jesus. Pastor, é simples assim? Para mim é. Para você é. Para Jesus custou a vida dele. Mas a salvação é um passo de fé. Aí acaba a religião, acaba a igreja, no sentido de você conseguir a salvação. Eu vou obedecer o meu Pai, porque agora eu me tornei filho dele pela fé. Aí entra a santificação, que vai ser Romanos para frente. Paulo vai falar para frente. Muitos tentam abrir a porta da salvação com a chave errada, né? Obras, moralidade, mas só a fé em Cristo abre essa porta. Imagine um livro, né? Como eu já disse, cheio de dívidas e acusações. E Cristo vem, fala assim, esse aqui está pago, está apagado. Reconheça o seu pecado. Todos pecamos, não há exceção. Confesse sua necessidade de perdão, arrependa-se de coração, deixe a justiça própria, abrace a graça de Deus, confie somente em Cristo. Assim como Abraão confiou na promessa, confie na obra de Jesus na cruz. Viva em paz e com gratidão. A salvação pela fé gera paz com Deus e uma vida de louvor. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Que é a sequência do próximo sermão. Justificados, pois, mediante o quê? Vamos ler com nem gente grande. Vamos lá. Justificados. Entendem agora, quando começa graça e paz. Entendem agora que alguns cristãos, né? Nós temos a parte de bom dia, paz, vai dizer
paz, meu irmão, porque eu tenho paz com Deus. E eu tendo paz com Deus, eu posso ter paz com você. Aí quando tem briga, Cristo é o árbitro. É um cântico, né? Paz para mim, paz para você, irmão. Paz pra... mais ou menos assim, né? Paz para mim, para você, irmão. Paz. Da condenação à justificação, à salvação. Que Deus nos abençoe. Esse é o caminho da salvação que nós precisamos aprender. Deus abençoe. Essa semana a gente saia promulgando isso, né? Perguntando. Aparece para alguém e fala assim: ô chefe, você morreu e você vai para o céu? Eu falo: ô, você quer me matar, rapaz? Eu falo: não, você já está morto. Se você não tem Jesus, cuidado, você vai ser despedido. Mas é melhor ser despedido do que você não falar para a pessoa do perigo, né? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque estamos mortos nos delitos e pecados. Fazíamos parte do rol daqueles que estavam condenados. E o Senhor, na sua eternidade, o Senhor olhou para a nossa vida e resolveu nos escolher para sermos parte da sua família, sermos chamados filhos do Senhor. O Senhor colocou no nosso coração a fé, o desejo de buscar o Senhor, o arrependimento, a crença naquilo que teu Filho fez por nós. E nos levou a pedir para entrar no nosso coração, e graciosamente o Senhor fez isso, fazendo da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, a mente do Senhor. Isso foi só o vento, irmãos, calmem. Vamos continuar a oração. Que o Senhor coloque a cada coração que ainda não acredita em Ti, para ter essa fé e ter a vida no Senhor. Dê-nos uma semana de alegria na Tua presença, suprindo as necessidades, ajudando, sendo nosso castelo forte, nosso refúgio, em meio a tantas dificuldades. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, continue nessa igreja, continue nas famílias, supra a necessidade daqueles que confiam no Senhor, que depositam no Senhor a esperança, em todos os sentidos, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder, a unção, a ação do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.